ficar o Dr. Darius, vou pedir também para vir o Dr. Carlos Barbieri, Dr. Barbieri, que é um mestre também na área ambiental, sustentabilidade. Peço para o Dr. Renato Brito também compor essa mesa de debates e o Dr. Marcondes também para compor essa mesa de finalização. Por favor, os debatedores. Com a palavra, Douglas Cidreira Figueiredo, Bolsa Verde Rio de Janeiro. Obrigado já pelo seu apoio. Boa tarde a todos. A Bolsa Verde agradece o convite aqui do Hércules Góes. É um prazer para a gente estar aqui. Eu vou fazer uma apresentação sobre a Bolsa Verde, o que é, e sobre os mecanismos de mercado que podem ser transacionados na Bolsa Verde. Bom, o que é a Bolsa Verde? Acho que essa pergunta todos devem estar fazendo aí. Bom, a Bolsa Verde é um ambiente institucional destinado à criação e negociação de ativos de natureza ambiental. Então, o pessoal deve estar se perguntando o que é isso também. Vamos passar para o próximo. Mas antes de chegar e explicar o que são esses ativos ambientais, eu vou falar um pouquinho sobre a Bolsa Verde. Quando as pessoas pensam em Bolsa de Valores, a primeira imagem que vocês têm na cabeça é aquele pessoal com telefone, essa é a plataforma de negociação. E isso também vai fazer parte das nossas atividades, mas a gente chama isso de atividade 2. A nossa atividade número 1, na verdade, são os grupos de trabalho. A Bolsa Verde trabalha em parceria com os estados, com os municípios, com a sociedade civil, com empresas, desenvolvendo esses ativos ambientais. Então vamos lá, o que são esses ativos ambientais? Bom, os ativos ambientais são divididos em duas formas. Pode ser um direito ambiental, que é uma cota ou uma permissão que pode vir a ser transacionada. Ela tem natureza obrigatória ou voluntária. Aí são alguns exemplos já que o que a gente está falando não é uma coisa nova, talvez nova para o Brasil, mas já foi aplicado em diversos mercados, em diversos países, como um exemplo, o programa de pesca de lagoa na Austrália. Num determinado momento, as lagostas estavam desaparecendo e o governo criou um programa no qual ele dava permissões de pesca para os pescadores ali. E se você pescasse menos, você podia vender essas suas cotas, essas suas permissões para um concorrente. No final das contas, você atingia as metas. E da mesma forma foi feito com o programa de produção do leite na Holanda e o programa da chuva ácida nos Estados Unidos. Aqui no mercado de carbono, ou seja, são divididos entre permissões e créditos. O que eu estou falando agora são das permissões ou cotas. A União Europeia deu cotas, limites de emissões para as indústrias, e aquelas que reduziam, que emitiam menos do que eles tinham direito de emitir, podiam vender esse excesso para uma outra que emitiu a mais. Ou seja, no final você também chega no limite que você queria, no limite que foi estabelecido. Próximo, por favor. A outra natureza que eu falei desses ativos ambientais é a prestação de um serviço ambiental. É um crédito. É você dar um benefício àquele que faz uma coisa bacana, que presta um serviço ambiental. Por isso ele recebe um crédito. Então, ele também pode ter natureza voluntária ou regulatória. Então, aí são alguns exemplos clássicos que você tem. Um é o sequestro de carbono, ou seja, alguém paga para alguém plantar uma floresta, ou manter essa floresta em pé, segurando o estoque de carbono que lá existe. Próximo. Isso aqui são outro que é um mecanismo previsto já na legislação brasileira, que são as cotas de reserva ambiental e os créditos de reposição florestal. Hoje em dia, por exemplo, para você conseguir um licenciamento, dependendo da atividade industrial, você é obrigado a fazer reposição florestal. Isso pode ser feito de diversas formas. Uma delas são essas cotas de reserva ambiental que eu vou falar daqui a pouco. Esse é outro mecanismo também que a Bolsa Verde está trabalhando, que são os créditos de logística reversa. Ou seja, um grande problema que o Brasil tem, a questão do lixo. E agora com a política nacional
de resíduos sólidos, né, tem obrigações, as empresas têm obrigações legais, né, de fazer a logística reversa, retirar os resíduos do mercado, e como é que vai fazer isso? É uma grande discussão, é uma grande batalha, aí, mas o fato é que muita gente já faz isso. Tem indústrias que fazem a reciclagem de pneus que hoje já recebem por esse ativo. Né? Essas indústrias que fazem reciclagem de pneu, que fazem asfalto borracha, ou que usam o pneu como combustível na incineração, recebem um crédito. Né? Um crédito de destinação final adequada. E as empresas, que são aquelas obrigadas a retirar esse resíduo do mercado, pagam para essas empresas. Ou seja, hoje existe um papel transacionário. E o que a Bolsa Verde faz? A Bolsa Verde, na verdade, é uma plataforma de negociação. Ela coloca, como qualquer bolsa, ela coloca compradores em contato com vendedores, para facilitar, né, essa compra e venda. Ela disponibiliza um registro também para os estados, né, que tiverem interesse, ou senão ela faz a conexão com o registro que o estado vir a desenvolver. Por que uma bolsa verde? Bom, esse gráfico aí é de um estudo que foi feito no Rio de Janeiro, é o gráfico de custos marginais de abatimento, né, para o mercado de carbono. Eu não sei se vocês acompanharam, na Rio+20, o governador do estado do Rio de Janeiro chegou a anunciar que iria assinar um decreto criando um mercado de carbono, sendo que no final, no último momento, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro pressionou e ele acabou não assinando. Mas esse foi um estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrando o custo marginal de abatimento na indústria carioca. Né? Quanto custa para a indústria reduzir as emissões de carbono? Então, esse é um gráfico aí baseado, né, por tonelada. Né? Então, aquela área de vermelho, em vermelho ali, são as indústrias que têm um custo de redução acima de $100. Né? Você vê que tem a maior parte das indústrias ali, ou uma grande parte delas, na verdade, tem um custo negativo. Então, para elas investirem em projetos de redução de carbono, na verdade, elas nem colocam dinheiro, elas recebem dinheiro. Então, esse sistema de créditos ele incentiva aqueles que podem fazer a reduzir. Né? E aqueles outros que não podem, compram um crédito desse. Isso leva a uma nova cultura de valorização ambiental, né? Transformando passivos em ativos. Os lixões e aterros é um clássico exemplo de um passivo ambiental. Eu trabalhei no mercado de carbono durante muitos anos e, enfim, logo que o protocolo de Kyoto entrou em vigor, né, a gente foi, né, conversar com o pessoal de aterro sanitário, né, falar com eles: olha, vocês têm um super ativo aí, né, a gente dá para fazer um investimento aqui, bota uma tubulação aqui, ali, captura o gás, você queima esse gás, gera energia, você vai ganhar um crédito por isso. Obviamente foi uma coisa muito complicada, porque o cara vai falar: não, você está falando besteira, isso é coisa para inglês ver, porque aqui não funciona. Não funciona isso, ninguém... Você está maluco? Eu não vou investir um centavo. Então a gente chegou, então se a gente conseguir trazer investidores aqui, a gente financia esse seu projeto e a gente fica com uma parcela desses créditos. Ok. Né? Então isso levou a uma valorização ambiental. Pode passar? Onde um passivo foi transformado em um ativo. Esse é um caso ícone, né? Porque essa empresa em que eu trabalhava registrou o primeiro projeto de reduções de gases de efeito de estufa na ONU. É um projeto brasileiro, né, que é super bacana. Próximo, por favor. Então, ou seja, um passivo se transformou num ativo. Então, a dificuldade que a gente teve em convencer um proprietário de um aterro sanitário a fazer esse investimento, na verdade, a receber esse investimento, acabou. Porque, na verdade, os aterros sanitários passaram a procurar a empresa dizendo: rapaz, olha, eu sei que eu tenho um ativo ambiental aqui, quero vender isso para você. Então você muda uma cultura, você quebra um paradigma. Próximo, por favor. Então esses ativos ambientais são instrumentos negociáveis que podem ser usados para o cumprimento de obrigações ambientais legais. Né? E alguns exemplos, como eu estava dizendo, são os créditos de logística reversa, reciclagem, os créditos de carbono ou os créditos de reserva legal, que a lei chama de cotas de reserva ambiental. E é o que eu vou falar aqui, porque eu acho que é mais particular a natureza aqui do estado de Rondônia.
Próximo, por favor. Bom, como todos vocês devem saber, né, a legislação brasileira diferencia, né, a Amazônia Legal das demais regiões, né, e, enfim, dando obrigações legais para aqueles proprietários rurais. Próximo, por favor. Então, o que acontece? O imóvel que tem um déficit de reserva legal, ele pode se regularizar de duas formas. Ele faz a recomposição por regeneração natural, ou ele faz a compensação em um outro imóvel. Próximo. Então você tem três modos de fazer. Eu vou me limitar ao uso desse mecanismo novo previsto no Código Florestal, no artigo 44, que são as cotas de reserva ambiental. Próximo, por favor. Então, se você tem um déficit, né, se o proprietário rural tem um déficit, ele está sujeito, né, ao rigor da lei. O Ministério Público pode vir, pode, né, multá-lo, ou pode vir o próprio órgão ambiental, né, e cobrar dele, e ele tem formas dele fazer esse cumprimento dessa obrigação legal, né? Tanto dentro de casa, né, ele pode fazer isso dentro da propriedade dele, ou ele pode fazer isso em outra propriedade, e um desses mecanismos é a cota de reserva ambiental. Próximo. Então, a lei define essas cotas de reserva ambiental como títulos nominativos representam de áreas de vegetação nativa existente ou em processo de recuperação em excesso à reserva legal do imóvel. Ou seja, aquilo que você tem obrigação legal de fazer, é a sua obrigação legal de fazer, né? Mas se você tiver um excesso, a lei, hoje em dia, cria esse mecanismo para te incentivar a manter o excesso, ou seja, para quebrar aquele incentivo negativo que todo mundo tem, que se você tem um excesso, você se sente, né, incentivado a cortar, né? E agora a lei cria esse mecanismo que passa a beneficiar aquele excesso. Quem tem um excesso pode converter esse excesso numa cota e transacionar no mercado, vendendo para aquele que precisa cumprir com as suas obrigações legais. Próximo. Ou seja, isso aí é um exemplo, né? Se você tem uma fazenda ali, é um exemplo de uma fazenda toda desmatada ali, de área produtiva, que ele tem um déficit de reserva legal onde ele deveria ter, ele pode usar essas CRAs aqui para compensar. Então ele vai comprar a CRA do Hércules, por exemplo, e vai compensar na sua propriedade. Quem pode criar, né, quem cria CRA, ela sempre, ainda não, obviamente é um instrumento muito novo, não está, para aqueles que são advogados, né, a natureza jurídica desse instrumento ainda não está bem definida, mas ele é muito parecido com o direito real, então ele acompanha a coisa, né? A CRA, ela nasce da propriedade e vai acompanhar a propriedade. Então você vai registrar essa CRA, né, no registro de imóveis, né? E quem está usando essa CRA também registra no registro de imóveis. Ou seja, para você tem que dar rastreabilidade a ela, né? Então, como eu disse, quem usa, como eu estava dizendo, quem usa a CRA são aqueles que têm obrigações legais a cumprir e muitas vezes não é da natureza do negócio do cara, né, compensar na propriedade dele, né? O negócio dele, por exemplo, é soja ou gado, ele não quer, na verdade, destinar um percentual da área dele para isso. E ele não precisa, ele pode compensar isso em outras propriedades com o uso das CRAs. Então, essa é a regra que a legislação criou para você criar a sua CRA. Ela basicamente ela não é excedente. Então você tem a sua propriedade, você é obrigado a manter a sua reserva legal, você é obrigado também a manter suas APPs, então você desconta um e outro, o que sobrar pode ser convertido em CRA. Próximo. Enfim, isso aqui são alguns detalhes onde você pode criar as CRAs, né? Ou seja, em pequenas propriedades rurais de até 4 módulos fiscais, você pode, na verdade, usar a sua reserva legal como, né, instrumento de criação de CRAs, é uma exceção que a lei dá, não é a regra. E tem essa questão também do ZEE, né, do zoneamento ecológico econômico,
se for configurado como 50%, né, esses outros 30% para fechar os 80% também da Amazônia Legal podem ser convertidos em CRAs. Isso aí é com relação ao zoneamento ecológico econômico, né, de imóveis que foram desmatados até 22 de julho de 2008, é o que estabelece a lei. Né? E alguns detalhes importantes das CRAs é que elas vão ter que ser usadas geralmente sempre no mesmo estado, para compensar no mesmo estado e no mesmo bioma. Entretanto, a lei dá algumas exceções, né? Se o governo federal definir áreas prioritárias. Então, se o governo federal definir algumas áreas prioritárias, essas você pode compensar em diferentes estados, mas também com diferentes biomas, né? Ou seja, a Amazônia não pode compensar a Mata Atlântica e não pode compensar a Cerrado. Vamos lá, próximo. Como criar? Bom, hoje em dia ainda nenhuma CRA foi emitida. Tá? E por quê? Porque você depende da criação do CAR, né? Que é esse Cadastro Ambiental Rural. É um pré-requisito para a CRA ser gerada. Ou seja, os governos estaduais precisam implementar o CAR. Sem CAR não existe CRA. E isso, na verdade, é de certa forma uma pressão que o governo está fazendo nos estados também para eles implementarem o CAR. E, salvo engano, eles têm até maio do ano que vem para implementar o CAR. Não sei se todos vão conseguir cumprir com isso. De qualquer forma, o governo federal tem um programa Mais Ambiente que ele está criando o CAR, só que no momento ele está suspenso porque está sofrendo alguns reajustes. Então, se o governo estadual não fizer, não tem problema, porque você pode utilizar esse Cadastro Ambiental Rural Federal para gerar as suas CRAs. Né? E como é que funciona esse CAR? Na verdade, ele é um grande Google Maps, assim, para dar como exemplo. Né? Você vai ali, você vai demarcar a sua propriedade, você vai mostrar ali, né, numa corzinha X o que é a minha reserva legal, numa corzinha Y o que é a minha área de proteção permanente, e você também vai definir, né, onde é que vai ser as suas CRAs. Bem bacana, alguns estados já implementaram o CAR, o Pará é um deles, o Mato Grosso também, mas ainda assim esses CARs têm que fazer uma adequação à norma, né? Precisam de alguns ajustes também. Vamos lá, próximo. Então, para você fazer essas suas CRAs, você precisa inscrever o seu imóvel no Cadastro Ambiental Rural e requerer a emissão dessas CRAs. E, no caso daquele que precisa compensar, você também precisa inscrever o seu imóvel no CAR e também registrar essas CRAs que você comprou no CAR. Ou seja, precisa ter rastreabilidade. Sem rastreabilidade, o negócio não funciona. Vamos para o próximo, por favor. O que a PV Rio faz? A PV Rio, na verdade, ela disponibiliza uma plataforma de negociação. Né? Nesse caso, compradores encontram vendedores e um podem comprar essa CRA do outro. E como é que funciona isso? Vocês vão perguntar, mas a CRA não existe ainda. Não existe, mas a gente está recebendo uma demanda imensa de gente interessada na compra, ainda que ela não existe, uma compra futura. Né? Então a PV Rio, né, faz a integração do sistema dela, da plataforma de negociação, com o registro do OEMA, né, que é o órgão estadual de meio ambiente, né, e com o CAR. Né? Então para dar rastreabilidade a esse negócio, né, o sujeito compra a CRA na PV Rio e a PV Rio faz a conexão com o governo estadual para dizer que a CRA X, né, foi vendida para o fulano de tal, e a gente faz essa conexão com os governos estaduais. Então a gente está disponibilizando esses contratos de compra e venda de crédito crédito de reserva ambiental. Eu acabei escrevendo errado aqui, vamos passar. Então a gente está chamando esse dispositivo, né, de um contrato de compra e venda de cotas de reserva ambiental futura. Então esses contratos
contratos vão ser basicamente o seguinte: o vendedor se compromete a gerar, né, e envidar os melhores esforços para gerar essa CRA, e o comprador se compromete a pagar pela CRA no momento da entrega. Né? Obviamente, as condições de pagamento, né, e o preço são definidos já desde hoje. Então, o sujeito sabe quanto ele vai receber, né, e quanto custa para ele, né, para gerar essa CRA. Então você vai, como eu estava falando, você solicita a emissão das suas CRAs, está ali, escreveu no carro, tal, pode passar para o próximo. Né? Gerou as CRAs junto ao BV-Rio. Próximo. O comprador vai transferir o pagamento para a BV-Rio, que vai agir como um agente fiduciário. Então a BV-Rio, ela se responsabiliza, né, tanto por esse dinheiro e pela transferência da CRA. Ou seja, o sujeito, né, entrega a CRA para a BV-Rio e o sujeito entrega o dinheiro e a BV-Rio faz o repasse para as duas partes. Próximo, por favor. Isso, como eu estava dizendo, né, você já vai saber o seu custo, né, quanto vai receber pelas CRAs. Próximo. Isso aqui eu já falei um pouquinho também, né, que na verdade vai ser sempre com relação ao bioma do Estado. Né, uma coisa importante é que em unidades de conservação RPPN você também pode gerar as CRAs. Eu não sei se vocês estão acompanhando essa questão do cadastro ambiental rural. É uma coisa super importante que o Brasil precisa fazer e que ainda não tem. O Brasil não sabe quantas propriedades rurais existem, não sabe, não tem a mínima ideia. Na verdade, se você conversar com o pessoal do Pará e do Amazonas, daqui de Rondônia não sei exatamente, mas no Pará eu sei que existem 3 parás em cartório. Né? Existe tanta grilagem, então você não sabe quem é o verdadeiro dono, então o CAR ele vai gerar uma série de problemas, mas são problemas que são necessários para poder serem resolvidos. Né? Então, próximo, por favor. Então, como eu estava dizendo para vocês, a BV-Rio vai disponibilizar uma plataforma, né, em que o vendedor vai colocar a CRA dele para venda, ele vai colocar alguns detalhes da CRA, a localização, né, o bioma, o volume de CRAs, e o comprador vai lá, né, de acordo com a necessidade dele, vai poder escolher e entrar no contrato de compra e venda dessas CRAs. Próximo. A gente entende que o lançamento dessa plataforma vai agregar muito para o mercado. Porque hoje em dia, se vocês me perguntam qual o preço de uma CRA, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe o preço de uma CRA. A gente tem estimativas, né? A gente sabe que essas CRAs vão variar de preço de acordo com o bioma, de acordo com a região, mas ninguém sabe o preço exato. Você começa a fazer estimativas, comparar com as servidões, com o preço das servidões, mas a gente acredita, né, quase com uma certeza, que a CRA tende a ser mais cara do que uma servidão e tende, na verdade, a deixar o instrumento da servidão, né, florestal dentro do direito como um instrumento que não vai ser mais utilizado. E por quê? Porque, na verdade, quando você cria uma servidão ambiental, né, você gera responsabilidade para o comprador também. Então, se eu compro uma servidão do Hércules, se o Hércules vem ali e destrói aquela servidão, juridicamente eu estou conectado a você. A CRA já não. Então, eu compro a CRA sua, eu apresento no órgão ambiental. Se você estragar a sua propriedade lá, quem botar fogo, enfim, cortar, fazer o que for, o comprador, eu como comprador, eu estou desonerado. Então, juridicamente, faz sentido ser um instrumento mais caro do que a servidão. Entretanto, a gente não tem como dar um preço, porque, na verdade, não começaram as transações ainda. A BV-Rio está lançando a plataforma de negociação agora no dia 10, por enquanto é uma plataforma restrita somente a convidados, né, pelo lançamento.
e obviamente uma plataforma eletrônica necessita sempre de alguns ajustes finais, porque tecnologia, como a gente viu aqui, sempre dá problema, por mais que esteja funcionando tudo bonitinho. Entretanto, a gente está prestigiando aqui o pessoal de Rondônia, né, através desse convite do Hércules. Então, quem tiver o interesse em participar, né, do lançamento